Olá pessoal, mais uma vez, com a graça do nosso Pai Criador, nos encontramos aqui mais uma vez juntos para realizarmos aí a nossa 10ª aula do EAD, Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. E hoje nós estamos aí iniciando no módulo 2, o cristianismo, também no roteiro 1, com o tema Nascimento e Infância de Jesus. Nesta 10ª aula, nós temos como objetivos o seguinte: nós vamos elaborar uma síntese histórica a respeito das previsões da vinda do Cristo, do seu nascimento e da sua infância. Nós vamos, com certeza, juntos com o auxílio do alto, todos nós ligados neste momento de aprendizagem, que representa, como nós sabemos, momentos de muita luz em nossas consciências. E Emmanuel, já fazendo este esclarecimento, diz para nós que assim é a doutrina espírita, a doutrina libertadora de conhecimentos, ou seja, de consciências, através dos conhecimentos e através do viver destes mesmos, nós conseguimos, com o decorrer do tempo, dos esforços, a libertação tão necessária pela qual aqui viemos em busca, através do processo evolutivo que nós estamos inseridos. Falaremos agora no início das previsões sobre a vinda de Jesus ao nosso orbe. Que previsões são essas? Existiram essas previsões ou não? Nós vamos encontrar, para falarmos um pouco sobre esse assunto, começando com Allan Kardec, lá em Obras Póstumas, na sua primeira parte, lá no item 7 desta mesma obra, que nós temos como título As Obras Póstumas. Kardec, então, está dizendo que o estudo dos fatos históricos relacionados às previsões da vinda do Cristo tem como base as afirmações de Jesus e a opinião dos apóstolos. Há, porém, um testemunho cujo valor os crentes mais ortodoxos não poderiam contestar, pois que a apontam constantemente como o artigo de fé. É do próprio Deus, isto é, dos profetas, falando por inspiração, enunciando a vinda do Messias. Lá no Velho Testamento, encontramos algumas profecias que anunciam a vinda do Cristo. Citaremos aqui algumas para que possamos alinhar a nosso entendimento. Nós vamos encontrar a primeira citação lá em Zacarias, no capítulo 9, versículos 9 e 10, aonde lá está registrado da seguinte forma: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um ancinho, filho de jumenta, e ele anunciará paz às nações, e o seu domínio se estenderá de um mar a outro,
desde o rio até as extremidades da terra. Nós também temos um outro registro em Números, capítulo 24, versículo 17, que nós também podemos vislumbrar aí esse anúncio, essas previsões da vinda de Jesus. Em Números, assim está escrito que vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel, subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Também em Isaías capítulo 7, versículo 14, diz assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Também nós vamos encontrar em Isaías, capítulo 9, versículos 6 e 7, dizendo assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto, como eu disse, em Isaías 9, 6, 7. Muito bem, queridos irmãos, mas também vamos à literatura espírita. Na literatura espírita, mais diretamente dizendo e se referindo ao livro A Caminho da Luz, lá na sua página de número 10, naquela parte onde fala sobre o cumprimento das profecias de Israel, no livro A Caminho da Luz, assim fala-nos Emanuel, dizendo para nós que dele asseveraram os profetas de Israel, muito tempo antes da manjedoura e do Calvário. Levantar-se-á como arbusto verde, vivendo na ingratidão de um solo árido, onde não haverá graça nem beleza. Carregado de opróbrios e desprezado dos homens, todos lhes voltarão o rosto. Coberto de ignominias, não merecerá consideração. É que ele carregará o fardo pesado de nossas culpas e de nossos sofrimentos, tomando sobre si todas as nossas dores. Presumireis na sua figura um homem vergando ao peso da cólera de Deus, mas serão os nossos pecados que o cobrirão de chagas sanguinolentas, e as suas feridas hão de ser a nossa redenção. Somos um imenso rebanho desgarrado, mas para nos reunir no caminho de Deus, ele sofrerá o peso das nossas iniquidades. E aí,
confirmando as profecias, Jesus nasceu na terra em um ambiente de luta e conspirações, como nós conhecemos e sabemos desta história. Viveu na Palestina durante o reinado de Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande e de Maltace, era também irmão de Arquelau, nomeado tetrarca de Galileia e da Pérea, em o ano 4 a.C. Depois que Arquelau foi deposto, Antipas recebeu o título dinástico Herodes, que tinha grande significado internamente e também em Roma. O nascimento de Jesus está também previsto lá no Novo Testamento, lá em Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38. Lá está assim registrado que e no 6º mês de gravidez de Isabel, mãe de João Batista e prima de Maria Santíssima, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis que a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Isso está lá em Lucas, capítulo 1, versículos 26 e 38 a 38. Os textos evangélicos informam que confirmada a gravidez de Maria,
ela resolve fazer uma visita à sua prima Isabel, que também estava grávida no segundo trimestre já de gestação, como está registrado em Lucas, capítulo 1, 39 a 44. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou-o a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. Isabel foi cheia de Espírito Santo e exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre. E de onde que provém isso a mim? Que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Que maravilha! Falando então do nascimento de Jesus, nós vamos lembrando que a gestação de Maria aproximava-se do final, quando o imperador César Augusto, ordenou se realizasse o recenseamento do povo judeu. Como está lá em Lucas capítulo 2, versículos 1 a 7. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galileia também José, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Isso está em Lucas capítulo 2, versículos 1 a 7. Então nós lembramos que o momento do nascimento de Jesus foi percebido por pastores que se encontravam nas proximidades de Belém. Também Lucas refere-se a esse fato dizendo: ora, havia na mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que seria para todo o povo, pois na cidade de Davi
vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal. Achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu, que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. Muito bem. Jesus, então, nos oferece, ou seja, nos fornece inestimável lição quando escolhe a manjedoura como local do seu nascimento. E nós, sobre isso, nós temos lá Emmanuel falando no A Caminho da Luz, no capítulo 12, página 105, dizendo que a manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. Começava a era definitiva da maioridade da humanidade terrestre. De vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. O texto sagrado, os textos sagrados nos relatam como ocorreu o nascimento de Jesus e as primeiras implicações daí decorrentes. Nós vamos encontrar sobre esse fato um relato de Mateus, capítulo 2, versículos 1 a 6, dizendo que tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente e Jerusalém a perguntaram. Então perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda a Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhes disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Assim está registrado em Mateus, capítulo 2, versículos 1 a 6. Então, a presença dos magos em Jerusalém, a procura lá do Messias aguardado, provocou temor ao rei Herodes, supondo que poderia ser despojado do cargo. Com isto, Herodes, tendo chamado
secretamente os magos, perguntou deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Olha, Mateus capítulo 2, versículos 7 e 8. E os magos seguiram então para Belém, como está em Mateus capítulo 2, versículo 9 a 12. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que, chegando-se, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. E entretanto, na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e, prostrando-se, o adoraram. E, abrindo os seus tesouros, lhes ofereceram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Então, percebe-se claramente que os sábios do Oriente, ou magos, desconheciam as profecias no Velho Testamento sobre a vinda e local do nascimento de Jesus. A tradição conta-nos em Mateus, falando sobre a tradição, Mateus capítulo 2, versículos 13 e 16, fala assim que a tradição da existência dos três magos baseia-se em seus três presentes: ouro, olíbanos, ou seja, espécie de incenso feito de resina aromática, e mirra, que é um unguento usado como balsâmico e em perfumes. Como são guiados por uma estrela, os magos parecem ter sido astrólogos, possivelmente da Pérsia. Magos, como são chamados, é o plural de magos, palavra grega para feiticeiro ou mágico. Só muito tempo depois foram os sábios chamados de reis e receberam os nomes de Gaspar, Melquior e Baltazar. Muito bem. Após a partida dos magos, José recebe em sonho a visita do anjo Senhor, que lhe adverte da seguinte forma: levanta-te, isso está lá em Mateus capítulo 2, 13 e 16. Levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. E levantando-se, ele tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos,
irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquiria dos magos. Olha que interessante. Então a matança das crianças foi uma entre muitas atitudes insanas de Herodes, havido pelo poder, tomado pelo poder e pelos benefícios materiais, não vacilou em praticar ações criminosas, ignorando que, em consequência, enfrentaria nas futuras reencarnações dolorosos processos reparadores assinalados pela lei de causa e efeito. Em relação às origens familiares de Jesus, o evangelista Mateus elaborou uma genealogia que, partindo de Abraão, soma-se 42 gerações até José. Mateus começa afirmando que Jesus é o Messias, ou o Cristo, um título que significa o ungido. Este refere-se à acalentada esperança dos judeus de que um dia enviaria um rei ungido, descendente do rei Davi, para restaurar Israel como nação e cumprir a promessa feita por Deus de que a dinastia de Davi será firme para sempre. Está lá 2 Samuel, capítulo 2, versículo 7, 16. A primeira afirmação do Evangelho de Mateus é que, na verdade, Jesus cumpre essa promessa feita a longa data. Ele é o Messias. Mateus teve que sacrificar um pouco a exatidão de sua genealogia, omitindo várias gerações e incluindo alguns nomes 2 vezes. Mas para o autor, a importância simbólica do padrão, expressando a verdade de Deus, se envolveu nos acontecimentos que levaram ao nascimento de Jesus, era mais significativa do que a lista exata de nomes que, em sua maioria, qualquer pessoa poderia consultar nas genealogias do primeiro livro das Crônicas. Então, este fato curioso é que as genealogias da época eram elaboradas a partir de ancestrais do sexo masculino. Mateus, entretanto, introduz uma inovação quando inclui na sua lista nomes das mulheres Tamar, Raabe, Ruth e Betsabe, esposa de Urias. Tal fato se revela especialmente singular porque essas mulheres não eram israelitas. Essas mulheres não eram israelitas. E sobre isso nós vamos encontrar lá no livro, na Seara do Mestre, na página 177 do livro, na Seara do Mestre, aonde assim o autor nos fala, dizendo que Lucas refere-se às particularidades que rodearam o seu nascimento, o nascimento de Jesus em Belém de Judá,
num estábulo abandonado, tendo por berço tosca e rude manjedoura. Marcos apresenta o mestre já em contato com o Batista, iniciando a sua missão exemplificadora. João deixa de parte tudo o que se liga à parte material com que o Messias se apresenta no cenário do mundo para considerar o seu espírito, isto é, o ser propriamente dito. Sede da inteligência, do sentimento e de todas as faculdades psíquicas, dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, João, nós vamos encontrar essa fala de João no capítulo 1, versículo 1. O Verbo é a palavra por excelência, visto que anuncia a ação. Jesus é o Verbo. Parábola, esse verbo que é um paradigma por onde todos os verbos serão conjugados. É o modelo, é o exemplo, é o caminho cujo percurso encerra o destino de toda a infinita criação. Olha só, a história da humanidade terrestre está dividida em dois grandes períodos, antes e depois do Cristo, indicativos de que, com Jesus, o ser humano inicia efetivamente a sua caminhada evolutiva em termos de aprendizado moral. Agora, com o nascimento de Jesus, há como que uma comunhão direta do céu com a terra. Estranhas e admiráveis revelações perfumam as almas e o enviado oferece aos seres humanos todas as grandezas, toda a grandeza do seu amor, de sua sabedoria e da sua misericórdia. Ao término do reinado de Herodes Antipas, Maria José e Jesus retornam do Egito, onde se haviam refugiado. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe e vai de volta lá para a terra de Israel, não é? Porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então, ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. E, ouvindo que Arquilau reinava na Judéia, em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá. Mas, avisado em sonhos por divina revelação, foi para as regiões da Galileia e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Isso está lá em Mateus, capítulo 2, versículo 19 e 23. Agora, a questão da infância de Jesus. A infância de Jesus é marcada por percepções e revelações mediúnicas. Anteriormente, antes do seu nascimento, foram assinalados os sonhos de José e a aparição do anjo a Maria, anunciando-lhe a vinda do Senhor. Outros acontecimentos merecem destaques.
como os que se seguem. Por exemplo, em Lucas capítulo 2, versículo 21, e quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Também nós vamos encontrar em Lucas capítulo 2, versículos 22, 25, 32, dizendo que, e cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino, Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e levantou-o a Deus e disse: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações e para a glória do teu povo Israel. Está em Lucas, repito, capítulo 2, versículos 22, 25 e 32. Também em Lucas 2, 36 e 37, de modo semelhante, Ana profetiza, de idade avançada, que vivia no tempo, deu graças a Deus quando viu Jesus, afirmando ser ele o que todos esperavam para a redenção de Jerusalém. A despeito da indiferença ou das críticas ferinas que o Cristo e os seus auxiliares diretos têm recebido ao longo dos séculos, sabemos que o amor do Senhor por todos nós está acima dessas pequenas questões. Cedo ou tarde, a humanidade reconhecerá a excelsitude do seu espírito, o seu extremado amor e a sua orientação maior. A propósito, esclarece Emmanuel dizendo sobre tal: debalde, os escritores materialistas de todos os tempos vulgarizaram o grande acontecimento, ironizando os altos fenômenos mediúnicos que o precederam. As figuras Simeão, Ana, Isabel, João Batista, José, bem como a personalidade sublimada de Maria, têm sido muitas das vezes objeto de observações injustas e maliciosas, mas a realidade é que somente com o concurso daqueles mensageiros da Boa Nova, portadores da contribuição de fervor, crença e vida, poderia Jesus lançar na terra os fundamentos da verdade inabalável. Nós vamos encontrar essa afirmação
lá no livro Antologia Mediúnica de Natal, ditada por Emmanuel através da psicografia de Franciscano Xavier. Então, aos 12 anos, Jesus surpreende a todos, inclusive aos seus pais, quando dialoga com os doutores da lei, no mesmo patamar de conhecimento e, com certeza, em vários pontos, apresentando maiores conhecimentos, além do que esses doutores, depois de tantos anos de estudo, sabiam. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa, e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E, regressando a eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus, então, em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Permanece, então, vamos dizer assim, em incógnita para os historiadores e para todos nós, os acontecimentos da vida de Jesus ocorridos entre os seus 13 e 30 anos de idade. Existem muitas especulações, mas sem nenhuma comprovação efetiva. Nós vamos encontrar falando sobre esse fato, lá no livro A Caminho da Luz, na página 106, naquele item que fala sobre o Cristo e os essênios. Lá no livro A Caminho da Luz, nessa página 106, fala-nos da seguinte forma, Emmanuel falando assim para a gente, que há quem o veja entre os essênios, aprendendo as suas doutrinas antes do seu messianismo de amor e de redenção. As próprias esferas mais próximas da Terra, que pela força das circunstâncias se acercam mais das controvérsias dos homens que do sincero aprendizado dos espíritos estudiosos e desprendidos do orbe, refletem as opiniões contraditórias da humanidade a respeito do Salvador de todas as criaturas. O mestre, porém, não obstante a elevada cultura das suas escolas, essências, não necessitou da sua contribuição. Desde os seus primeiros dias na Terra, mostrou-se tal qual era, com a superioridade que o planeta lhe conheceu desde os tempos longínquos do princípio. Então, em todos os momentos da vida do Cristo, um fato se evidencia. Ele sempre dá a César o que é de César
e a Deus o que é de Deus. Neste sentido, submete-se ao batismo proposto por João Batista. Fato esse que todos nós sabemos. Então, nós encontramos em Mateus, no capítulo também 3, 13, 17, e no 4, versículos 12 e 17, dizendo que então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além de Jordão, a Galileia das nações, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região e a sombra da morte, e a luz ali então raiou. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: aprendei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Esse fato está em Mateus, capítulos 3, 13 e versículos 13 e 17, também no capítulo 4, versículos 12 e 17. Queridos amigos, queridos estudantes do estudo aprofundado da doutrina espírita, o EAD, nós agradecemos e muito a participação de vocês neste momento de aprendizagem que acabamos de ter. Finalizamos essas reflexões e rogo a Deus que nós todos possamos ter a disponibilidade de fermentar através das reflexões, durante essas reflexões, a semente da aprendizagem, e que possamos ter a perseverança de continuar em busca deste mesmo, mas que tenhamos a força de então colocar em evidência, em prática, tudo que nós aprendemos, nos mantendo dentro de um processo de prática e de vivência, rogando a Deus que dê a nós essa força, que nós não fiquemos só na verbalização, presos ao nosso intelectualismo, mas sim que nos esforcemos em um projeto de crescimento que só acontece, projeto de crescimento espiritual que só acontece quando nos esforçamos para a vivência dos mesmos ensinamentos. Muita paz a todos, meu abraço especial a todos vocês, estudantes do EAD. Que Deus os abençoe e lhe dê cada vez mais paz, saúde física e espiritual. Até a próxima aula do EAD. Deus os abençoe a todos.